Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo é um daqueles para a gente pensar o nosso mercado de quadrinhos aqui no Brasil. Elenquei nesse vídeo 10 acontecimentos, 10 movimentos, 10 fatos, chame como quiser, que eu percebi no nosso mercado de gibis durante esse ano de 2021 aqui no Brasil. Reparem, eu não vou fazer grandes interpretações, não consigo estabelecer tanto uma dinâmica de causa e efeito, mas acho que isso aqui é o começo de um pensamento que eu quero estabelecer com vocês. Inclusive, acho que a partir dos feedbacks que vocês derem aí nos comentários, a gente pode seguir pensando um pouco sobre algumas coisas que eu vou levantar aqui e outras que nem estão no meu horizonte nesse momento. Então a ideia é realmente estabelecer um diálogo sobre o nosso mercado brasileiro de quadrinhos, partindo de algumas percepções minhas, que é claro, são limitadas, pode ter um monte de problemas. Elenquei 10. Vamos lá, né? 10 situações do nosso mercado esse ano. Desde algumas menores até algumas, lá, que impactaram a todos nós. Vamos começar. Uma coisa que acho que é fácil perceber no nosso mercado de 2021, começou ano passado, mas nesse ano se consolidou, é uma oferta maior de títulos argentinos, principalmente de títulos de autores argentinos consagrados, como Carlos Trídio, Henrique Breccia, Alberto Breccia, Osterheld, enfim, né, de uma certa escola argentina de quadrinhos. Isso está muito ligado ao trabalho da Comic Zone, a editora acabou se tornando um símbolo desse movimento, mas a gente pode perceber isso em outras editoras também. A Veneta trouxe quadrinho argentino, a Trem Fantasma trouxe quadrinho argentino, a Zarabatana já faz isso há um tempo, continua trazendo quadrinho argentino. Tem mais, a Figura trouxe quadrinho argentino. Nós estamos tendo acesso a autores que dificilmente teríamos num passado até bem recente. O Breccia, por exemplo, um grande nome, o Alberto Breccia. O Alberto Breccia, um grande nome, não tinha praticamente nada. Se a gente for pensar que o Eternauta levou décadas para ser publicado aqui no Brasil, e, bom, foi publicado, o Eternauta não chegou nessa leva de agora, mas hoje nós temos muita coisa. Então, bom, essa chegada dessa escola. Então vamos lá. O primeiro é esse, né? Maior oferta de títulos oriundos aí dessa escola argentina de quadrinhos. Uma segunda é uma certa continuidade daquilo que eu chamei de Primavera Bonelli. Bonelli aí desde 2017. Imagina, de 1917, nossa. Mas vamos lá. Desde 2017, mais ou menos, a Bonelli tem se consolidado bastante no Brasil. Nós temos tido uma oferta cada vez maior de títulos Bonelli. Antes a gente ficava assim, né? Nós tínhamos basicamente o Tex, que a Mito seguia, e, bom, Júlia, que estava sempre capengando, Zagor, e aí, bom, com o trabalho pioneiro aí da editora Lawrence, ou Lawrence, eu nunca sei como é que se pronuncia, com Dylan Dog, depois vieram outras, veio a editora 85, a editora Red Dragon, a editora Grafite, a Trem Fantasma já publicou Bonelli também, e fomos tendo cada vez mais títulos. Hoje é até difícil pensar alguma coisa da Bonelli que a gente não tem esperança de ver por aqui. Ainda há títulos, claro, por exemplo, Orfânia, um título que eu gostaria muito de ver no Brasil, não temos, mas por exemplo, Lay Story, toda hora a gente está vendo uma edição nova de Lay Story sendo anunciada. E esse ano, inclusive, chegou mais editora, né? A Script esse ano começou a publicar a Bonelli. A Bonelli deve ser a editora que mais tem editoras no Brasil publicando. Isso é bom, a galera sabe como é que eu celebro isso, quanto que eu gosto da Bonelli. Então, essa continuidade, essa Primavera Bonelli, foi um fenômeno que não arrefeceu. Eu realmente achava que isso, bom, eu sempre pensava comigo, né? Vou aproveitar enquanto dá, né? Mas pode ser que em algum momento isso pare. Claro que pode ser que em algum momento pare, mas nós estamos aí pelo menos há 4 anos numa crescente, minha gente. 4 anos numa crescente. Vamos ver 2022, né? Espero que siga. Uma outra coisa que nós vimos esse ano foram assim, grandes anúncios. Bom, todo ano tem muitos anúncios, é claro, mas esse ano nós tivemos assim, anúncios de séries que vão durar bastante tempo, sabe? Vamos pegar, por exemplo, Corto Maltese, fora do nosso catálogo há bastante tempo, e um anúncio recente aí feito pelo editor Trem Fantasma, que fechou um contrato para publicar tantas obras do Hugo Pratt quanto as obras pós-Hugo Pratt. Isso não é um anúncio
pequeno. Tivemos também um anúncio por parte da editora Figura de uma coleção do Sérgio Top. Vão ter, muita coisa do Sérgio Top a começar em 2022. A Mitos anunciou e já está lançando Ken Parker, em princípio aí umas 50 edições, está indo para a edição número 4. Cada volume tem o equivalente a 2 números de Ken Parker. E isso, se a gente for pensar em super-heróis, tem mais coisa. Por exemplo, pensa na coleção clássica Marvel, que publica aí boa parte do que saiu de super-heróis da Marvel nos anos 60. Tá em andamento. A saga do Superman, a saga do Batman, enfim, são coleções de certo fôlego. A Mino também anunciou tudo do Ed Brubaker. Ela não anunciou tudo, ela fechou contato com tudo do Ed Brubaker, que o Ed Brubaker de autoral, e tudo que ele vier a produzir. Então foram contratos grandes, são grandes passos. Então esse foi um ano também que nós tivemos anúncios desse porte. O que surpreende. Por que eu estou dizendo que surpreende? Porque surpreende dado o contexto econômico que nós estamos passando. Eu vou falar disso inclusive no final. Bom, uma outra coisa que parece até um pouco contrastar com essa publicação de séries ou de... Na verdade, o Brubaker, por exemplo, não é uma série única, são vários lançamentos, mas de séries mais longas, como Ken Parker, por exemplo, que é o seguinte: nós temos cada vez edições mais volumosas. Isso é uma coisa que esse ano se consolidou claramente. O que vem à cabeça de maneira mais rápida são os ônibus da Panini. Nós não tínhamos edições com 1000 páginas até pouquíssimo tempo atrás. E agora, uma vez por mês, a Panini lança um ônibus, ou uma edição próxima a um ônibus. Acaba alternando aí entre Marvel e DC. Nós tivemos vários esse ano. Começou ano passado, começou em 2020 com o ônibus do Conan. Na verdade, começou a sair ano. Agora não estou lembrando quando exatamente saiu o ônibus do Conan. Então posso estar. Mas se não foi no final do ano passado, foi no começo desse ano, mas já temos o segundo ônibus do Conan, acho que foi ano passado sim. Foi ano passado. Já temos o segundo ônibus do Conan, o terceiro está anunciado, tivemos ônibus do Batman, ônibus do Homem-Aranha do Todd McFarlane 2, tivemos ônibus do Quarteto Fantástico 2, ônibus dos Eternos, vamos ter ônibus aí do Flash do Jeff Jones 2 também. Enfim, são edições grandes e volumosas, e claro, que mais caras por isso. Mas não é só, a gente não pode, não é só com os ônibus. Na própria Panini, há edições mais volumosas, por exemplo, do Homem-Aranha, as edição definitiva, dos X-Men também tem isso. Mas não é só na Panini. Se a gente for reparar, por exemplo, as edições da Devir. A Devir, nas suas sagas, suas séries aí da Image, ela passou a adotar um modelo de 2 ou 3 em 1. 2 ou 3 em 1. Então cada encadernado brasileiro equivale a mais de um encadernado dos Estados Unidos. Isso acontece com East of West, isso vai acontecer com Black Science, isso vai acontecer com Deadly Class. Enfim, são edições mais volumosas. A gente pode pensar também em mangás da New Pop, aquelas edições tipo Yamato, da Patrulha Estelar. O Pipoque Nankin também, é muito comum o Pipoque Nankin lançar um mangá em 2 volumes, 3 sempre mais volumosos. Enfim, é um movimento. E esse movimento, é claro, a gente acaba entendendo. Por isso que eu disse que ele parece um pouco contrastante com outras propostas aí. Que é o seguinte, né? As séries tendem a perder leitores no decorrer delas. Isso é uma coisa que várias pessoas, de editoras diferentes, eu já vi dizendo, e que as séries vão perdendo leitores. Então, quando você publica em menos volumes, ainda que eles sejam mais caros, você perde menos leitores no processo. A Pipoca Nankin, inclusive, tem aquela estratégia de fazer uma promoção, né, que a pessoa ela vai pagar em momentos diferentes no ano, na Amazon, vai pagar quando sair, mas a pessoa compra todos os volumes de uma série. O Incal aconteceu isso. Todos os volumes de uma série de uma vez com desconto. Então, enfim, isso também é um movimento. Edições mais volumosas. Um outro movimento que já tem alguns anos e cada vez mais isso aumenta é o uso do Catarse. Um crescente uso do Catarse. Tanto por autores, mas a gente percebe muito por editoras pequenas. Parte dessa Primavera Bonelli que eu estou dizendo é do Catarse, minha gente. A editora 85 usa Catarse. A editora Grafite usa Catarse. Até pouco tempo a editora Red Dragon usava Catarse na Bonelli. Mas não é só a Bonelli. O trabalho de editoras como a Figura, por exemplo, é muito ligado ao Catarse. O trabalho da Script também é bem ligado ao Catarse. Então o Catarse está se
já se tornou, para falar a verdade, uma plataforma de venda muito forte para o quadrinho brasileiro. Essa questão do financiamento coletivo, muitas editoras usam como um movimento de pré-venda, então um crescente uso do Catarse, cada vez mais, assim, cada vez mais. Bom, e ligado a isso, a esse crescente uso do Catarse, tem um outro movimento que é um protagonismo de editoras pequenas. Mas peraí, Alessandro, a Panini é o principal player do Brasil. Sim, é o principal player de longe. Assim, é o principal player. Bom, publica aí Marvel, DC, Maurício de Souza, Marvel, DC, Maurício de Souza e muitos mangás. Enfim, ela detém aí, sei lá, 70%, 80% do mercado. Não sei fazer a conta, mas não tem dados, inclusive, para fazer. Mas é uma fatia enorme do mercado. Só que mesmo nesse contexto, nós vemos editoras menores. Tem uma editora, vamos chamar assim, de editora média para os padrões brasileiros, que é a Mitos, mas a gente vê editoras, na verdade, menores, editoras pequenas. Pensem, por exemplo, a Veneta e a Mino, dessas pequenas já são das maiores, vamos colocar assim, mas tem editoras menores ainda. Nós temos, por exemplo, uma editora 85, nós temos uma editora, já mencionei aqui, a Red Dragon, nós temos quase que micro-editoras, editoras que são um exército de um homem só, uma mulher só. Editoras que às vezes têm pouquíssimas pessoas, eles giram em torno muito de uma pessoa. E essas editoras, elas têm tido grande protagonismo. A própria Pipoca Nanquim, embora venda bastante, é uma editora pequena, gente, é uma empresa pequena. Essas editoras, elas têm tido um protagonismo muito grande no trazer várias séries que nós não tínhamos, vamos dizer assim, esperança de ver por aqui. Ver o que a Pipoca Nanquim faz, o que a Comic Zone faz, o que a Trem Fantasma faz. Bom, as Bonelli que eu já mencionei aqui, a Figura. Enfim, e fora outras que surgiram esse ano. Lembrando rapidamente aqui a editora Tundra, por exemplo, para trazer o Storm do Don Lawrence. Toda hora a gente vê editoras surgindo e fazendo caminhos. Isso faz parte, essas editoras pequenas hoje fazem parte do nosso ecossistema. Elas ecoam bastante, né? Então, isso é um outro detalhe que dá o que pensar. Inclusive, eu gostaria, acho que uma pesquisa muito útil seria pensar como é que é essa dinâmica, né? Quantas pessoas acabam vivendo essas editoras, muitas pessoas que fazem esse trabalho acabam tendo outros trabalhos, outras pessoas vivem da própria editora, mas é uma situação no nosso mercado nesse momento. Outra, né? Nós temos um momento de muitas republicações. Eu até fiz um vídeo sobre isso, a era das republicações. Muita coisa de super-herói está saindo de novo. Muita coisa de super-herói está saindo de novo. A gente só tinha formatinho, picotado. Então hoje tem aí Superman do Byrne saindo, o Batman pós-crise, os próprios a fase do Todd McFarlane na frente do Homem-Aranha. Muita coisa, tem tido muita republicação. A coleção, a Lenda do Universo DC dos Titãs, a Lenda do Universo DC da Liga da Justiça. Então os super-heróis têm tido muita coisa nessas republicações. O Esquadrão Suicida do Ostrander. Tem bastante coisa. Mas não é só super-herói, né? Não é só super-herói, porque tem um movimento que não é bem de republicação, mas eu acho que está próximo, que é de trazer quadrinhos antigos, que não foram publicados aqui ainda e que estão ganhando espaço no Brasil agora. Também pelo trabalho das editoras pequenas. Mas nós temos muitas republicações, muita publicação de quadrinho antigo. Isso é algo interessante. Pensa a Bonelli, por exemplo. Hoje a gente pensa os personagens da Bonelli. Por exemplo, Júlia tem as histórias mais recentes, que saem no formatinho, agora vai migrar para o formato italiano. Mas tem a Júlia sendo republicada desde o início. Zagor, mesma coisa. O Dylan Dog é algo parecido, não é republicação, mas tem as histórias mais antigas e a nova série. As mais antigas também são inéditas, que estão saindo. Mas o Incal, se a gente for pensar aqui, o Incal sendo republicado no Brasil pela Pipoca Nanquim. Mangás nem se falam, a gente tem tido acesso a mangás mais antigos que a gente nem sonhava em ter isso, nem sonhava em ter isso no Brasil. Mas nós temos um momento de muitas republicações e de materiais antigos sendo publicados, inclusive aquilo que ficou consolidado chamado de resgate histórico, com autores brasileiros. Tivemos esse ano a republicação do Horácio, na verdade.
Se a gente for pensar no modelo que foi apresentado a primeira vez, aquilo saiu originalmente em tiras de jornal. Temos aí o Flávio Colim, histórias do Flávio Colim, voltando por algumas editoras. Tem bastante coisa, assim. Então, muitas de publicações e quadrinhos antigos. Uma outra coisa, nós tivemos esse ano uma espécie de reação das comic shops e também de outros players. Nos últimos anos aí, o que houve? Nós tivemos a quebra de dois dos maiores players aí, que foi a Livraria Cultura e também a Saraiva. A Saraiva está aí se arrastando, está agonizando. Então a Amazon acabou se consolidando como uma grande alternativa de venda. Muitos de nós, eu inclusive, tem até link de patrocinado aqui na Amazon no canal. Mas esse ano, em termos do mercado, houve inclusive uma campanha de valorize as comic shops. Os comic shops passaram a adotar estratégias mais ligadas ao momento. A gente vê, por exemplo, a Comics oferecendo descontos, às vezes até mais agressivos do que players maiores. Tem outras, por exemplo, a Livraria Leitura começou a se mexer, inclusive algumas coisas assim, por exemplo, a Livraria Família Cristã. Tem quadrinho, vezes olha na internet aí aparece. Então o mercado de certa maneira se mexeu. A Amazon chegou aqui no Brasil, ela mexeu com o nosso mercado e agora, depois de um tempo, o mercado parece se mexer a partir dessa gigante que é a Amazon, que está entre nós. Então houve uma certa reação das comic shops. Eu vejo muito, acaba que acho que eu tenho mais contato, embora não more lá, são de São Paulo. São de São Paulo que acaba vendo um pouco mais na internet, quando compra, acaba comprando mais. Mas eu imagino que em outros lugares do Brasil possa ter acontecido isso, principalmente nas capitais, nas cidades maiores. Minha cidade, por exemplo, não tem. Mas foi algo que me pareceu ocorrer. Uma outra coisa, isso é uma coisa, assim, vamos colocar negativa, é que esse ano, e por motivos totalmente compreensíveis, uma crise sanitária absurda, que nós ainda estamos passando, mas felizmente a coisa melhora bastante, tivemos a ausência de grandes eventos. Penso aí na CCXP, na Comic Con Rio Grande do Sul. Esses eventos aconteceram online, ou acontecerão online. Mas esses eventos online, embora eles disponibilizem mecanismos para os autores venderem seus quadrinhos, não funcionam do mesmo jeito que um evento presencial. Aquela coisa do quadrinho você levar lá na sua mesa e a galera comprar. E essa ausência de eventos, a gente sabe que para a cena independente, esses eventos são fundamentais. Eles têm um peso grande nas vendas desses quadrinistas. E então não teve. Inclusive, penso eu que certo aumento de uma dependência do Catarse passa por essa ausência de eventos também. E por último, mas não menos importante, isso aí toda hora nós vimos sendo falado e sentimos em nós também, que é o aumento dos preços. O aumento do preço dos quadrinhos esse ano ele foi sensível e bastante sensível para todos nós. Em algumas editoras isso apareceu um pouco mais, isso apareceu um pouco menos, mas foi um aumento praticamente generalizado, que é claro que tem razões conjunturais. Tem aí o fato de muito do que é importante para publicar um quadrinho está atrelado ao dólar. Papel, por exemplo, o preço está atrelado ao dólar. Os direitos, quando se pega um quadrinho de fora, estão atrelados ao dólar. Nós tivemos um aumento grande da inflação aí nesse ano. Nossa conjuntura econômica não é nada favorável. Então, o aumento dos quadrinhos está ligado ao aumento de tudo, né? Hoje, por exemplo, no momento que eu gravei esse vídeo, a gente fez umas compras aí pela internet no supermercado. Aí chegou em casa, eu fui no portão buscar, cheguei com uma meia dúzia de coisas. Minha esposa falou, cara, é só isso? Deu acho que R$190, deu R$200. Aí devem ter esquecido de entregar alguma coisa. Na verdade, eles não tinham 3 lâmpadas, mas nem cobraram as 3 lâmpadas. Né? Então é realmente algo que assusta. Algo que assusta e que no caso dos quadrinhos, por mais que a gente ame os quadrinhos, não é como comida, né? Não é como comida, mas afetou muito a todos nós, assim. Né? E é claro, tem elementos locais, tem decisões das editoras, pode ter tudo isso,
mas o peso maior é conjuntural e foi algo que, com certeza, talvez de tudo que eu falei aqui, seja aquilo que as pessoas mais perceberam e sentiram. Enfim, minha gente, são esses 10 pontos aí, alguns menores, outros maiores, que eu levantei aí sobre uma percepção do nosso mercado. Que outros você destacaria? Que outras situações você destacaria que tiveram presente no nosso mercado? Coloca nos comentários. Põe, põe nos comentários aí pra gente pensar junto. Disso que eu falei, você concorda, você discorda? Põe aí nos comentários. Esses são comentários que eu vou ler com muita atenção. Quem sabe não gera até mais vídeos a gente pensando juntos, né? Bom, minha gente, enfim, é isso, né? Que você já sabe daquela sequência de jabás, né? Pedi para você curtir, para você compartilhar. Já pedi para comentar. Tudo isso é fundamental para o algoritmo do canal, para o canal ser mais visto. E tem o link da Amazon, o link da Panini, que estão aí na descrição, cupom da loja da Editora Novo Século. Caso você faça a compra nessas lojas usando os links do Ministério dos Quadrinhos, você ajuda o Ministério dos Quadrinhos a se manter e a melhorar, né? Me ajuda a produzir dia após dia vídeos sobre quadrinhos por aqui. E se inscreve, caso esteja chegando por agora, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias aqui no canal, tá? É isso, minha gente. Valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.